Olha eu aqui mais uma vez com vocês, porque na nossa cidade é assim, né? Se parar para respirar, pum, perde a próxima cagada, né? E essa de hoje, claro, já era prevista, porque essa mania, né, de acharem que podem mais. Se vocês ainda não estão sabendo, né, a nossa cidade virou aí notícia negativa por causa da nossa administração, nosso prefeito que não se importa em empregar aí investigados, né, e condenados aí na prefeitura. Nesse caso agora por causa do ex-vereador Dudu. Não só por causa do ex-vereador, mas essa autoconfiança, né, gente? Porque esse negócio de que pode mais, eles acreditam, sobe pra cabeça, né, e pronto. Enfim, se vocês aí estão mais perdidos do que manicure de centopeia, eu vou recapitular tudo aqui e aí a gente entende o que tá pegando, tá? Lá em 2016, durante as eleições, rolou aí um zum acerca do então candidato Rinaldo de Lima, né, mais conhecido como Dudu, filiado ao MDB, o mesmo partido do prefeito, né, por causa desses bang aí de ficha limpa, ficha suja, isso porque ele tava ali envolvido com os lances de caça-níqueis, né, de jogos de azar. Daí ele todo orgulhoso, né, porque a justiça eleitoral deu que tava ali tudo certo, não tinha nada errado com a candidatura, então ninguém entendeu nada, mas ele pôde se candidatar e venceu aí as eleições com 379 votos. Em 2017, logo no início, claro, deu merda e ele foi preso, tá, gente? Por causa do processo de 2012 por contravenção penal. Segundo o site do G1, o boletim de ocorrência foi registrado como captura de procurado. Ele ficou 3 meses aí, alguns dias preso, tá? O vereador JR, José Antônio Rodrigues, que era seu suplente, assumiu em fevereiro o lugar do então vereador Dudu, mas em maio de 2017, aí por causa de uma liminar, o Dudu voltou para a Câmara. Um ano depois, né, em maio de 2018, a Câmara, que era presidida pelo vereador Laerte, teve que tomar uma decisão aí de declarar a perda de mandato do então vereador Dudu, dizendo que ele não poderia ter se candidatado, concorrido ao pleito, nem ter se mantido no cargo. E aí volta o vereador JR. Em 2019, agora recentemente, o ex-vereador Dudu, ele tentou voltar ao Legislativo, mas o Ministério Público foi contra a recondução do ex-vereador. Ele alegou que a pena já havia sido extinta e a defesa dele disse, abre aspas, se o Estado perdeu seu direito de impor sanção penal, logo o agente não pode ter consequências da atuação do Estado. E que, segundo a decisão, a punibilidade foi extinta. Fecha aspas. A promotora Mariana Fittipaldi, ela considera que deve ser indeferido e disse que a prescrição foi em 2019 e ele assumiu o cargo em 2017 e que o então presidente da Câmara, Laerte Lourenço, tinha o dever de declarar a perda do mandato. Disse ainda a promotora que, ainda que tenha ocorrido a prescrição da pretensão executória, os efeitos secundários da condenação permanecem. Sobre o pedido da extinção da ação, argumenta que foi proposta para apurar a conduta do requerido Laerte, que, contrariando o dever que lhe cumpria, não declarou de imediato a perda do mandato de Rinaldo. Isso aqui quer dizer, gente, que eles dizem que o crime prescreveu, né, que ele já foi punido e foi mesmo, mas o fato é que mesmo tendo cessado aí a pena, os efeitos permanecem. E quais são esses efeitos? Ele tá inelegível, né, então ele tem aí mais 5 anos, tá, inelegível, porque foi de 2016 a 2024. Diz aqui também que o presidente Laerte, que era presidente na Câmara na época, não obedeceu a ordem de declarar a perda do mandato. Bom, e aí o que aconteceu, né, nesse meio tempo aí em que o ex-vereador Dudu não esteve na Câmara? Como temos um prefeito, né, caridoso com os seus, claro, não se importa aí com investigados, né, e condenados, aí dá cargo de confiança para eles, é óbvio que ele fez o mesmo com o ex-vereador Dudu e deu um cargo para ele, tá? E agora a gente vem aqui, entra na última notícia. Houve uma ação civil pública por improbidade administrativa. Contra quem? Rinaldo de Lima, o ex-vereador Dudu, e o nosso prefeito que acredita que pode mais, Adnan Hortolã. E existe também contra o ex-presidente da Câmara, Laerte Lourenço, tá? Resumindo aqui, mais ou menos, o que diz o Ministério Público. Diz que os dois foram eleitos ali, o Rinaldo
e nosso prefeito, os dois foram eleitos pelo mesmo partido em 2016, né? Logo o ex-vereador se tornou vice-presidente da Câmara. Ninguém sabe como e nem porquê, mas a Justiça Eleitoral permitiu que ele se candidatasse, porque o Dudu, ele apresentou um registro limpinho da Silva, não constava ali os processos em que ele era réu. Pelo que eu entendi, essa permissão da Justiça Eleitoral, ela também está sendo investigada. Mas aí em 2017, né, no início, a casa caiu, o Dudu foi preso, a Promotoria de Justiça de Cordeirópolis começou ali a apurar tudo e obrigou o vereador Laerte, que era presidente, a declarar a perda do mandato, tá? E que fizesse de tudo para que o Dudu não voltasse, porque ele não tinha condições de assumir o cargo, segundo a lei e a Constituição Federal. Mas aí o presidente Laerte, ele quis estar acima da lei e ele não obedeceu essa ordem. O Ministério Público entrou com uma ação contra o presidente Laerte e o vereador aí, Dudu, tá? Aí foi um tal de afasta, recorre, volta, recorre de novo, enfim. No final, o tribunal ali pensou um pouquinho, pensou bem, e aí cassou lá a primeira decisão, a primeira ordem que deu ao vereador Laerte, tá? E aí então, em 2018, o presidente da Câmara teve que declarar a perda de mandato do vereador Dudu. Até aqui vocês entenderam então que o presidente Laerte, ele não quis obedecer ao que manda a lei ali, tá? Só tomou essa decisão porque realmente foi obrigado, tá? Aí no dia 10 de maio, então, de 2018, o Rinaldo foi afastado da Câmara, mas contando com o auxílio ilícito e desvirtuado do nosso caridoso prefeito Adnan, em menos de um mês após ser desligado da Câmara, em junho, então, né, de 2018, ele foi nomeado para cargo comissionado na prefeitura, como diretor de controle geral, cargo que compõe o gabinete do prefeito. Daí aqui diz que os dois ali, como os dois eram brothers, né, no mesmo partido, o Rinaldo era da bancada da situação, atendia ali, defendia os interesses do prefeito. O prefeito teve a nítida e única intenção de proteger o seu brother e aí recompensar pela perda do mandato. Então, aqui diz que o Dudu perdeu o mandato, mas aí o prefeito disse, não, peraí que a gente vai dar um jeito nisso, e deu o cargo para ele não ficar sem receber dinheiro público, tá? Daí olha só essa aqui, e por isso, né, que quem precisa se aposentar por invalidez, né, acaba tomando no toco. Não existe a informação se Rinaldo estava ou não apto e saudável para exercer o cargo comissionado, já que em setembro de 2017 ele entrou com uma ação contra o INSS, alegando ser portador de doença incapacitante que o impedia de voltar à função antiga, operador de máquinas. Sendo que em julho de 2018, quando já havia sido nomeado pelo prefeito, Rinaldo passou pela perícia e disse ao perito que, abre aspas, já fez a reabilitação na função de porteiro, mas não se sente apto a realizar a função porque tem dificuldade em ficar muito tempo em pé ou sentado. E atualmente não trabalha. Ou seja, não pode trabalhar em lugar nenhum, não pode fazer nada, mas foi nomeado pelo prefeito Adnan. Aqui diz que é evidente que a nomeação foi feita para beneficiá-lo na vida privada. Em claras palavras, Adnan fez a nomeação para evitar que Rinaldo, que já estava enfermo, ficasse desempregado, confundindo os interesses públicos com seus interesses particulares. As condenações e a inegibilidade eram atos públicos, ou seja, todo mundo sabia, então não adianta o prefeito Adnan dizer que não sabia de nada, tá? Mas não é só excelência, diz aqui. É preciso lembrar que a nomeação foi antes da extinção definitiva da pena, em que o Dudu foi processado e condenado irrecorrivelmente pelo delito de falso testemunho. Então, o prefeito estava ciente da situação do brother dele ali e mesmo assim deu o cargo para ele, tá, gente? Ele fez uso de um cargo público para proteger, tá? O seu brother, né? Usando o erário, achando ali que o dinheiro público era dele, tá? Diz assim, mais ou menos lá o Ministério Público, tá, gente? Achando que ele era dono do dinheiro. Quando o Ministério Público ficou sabendo da parceria ali dos dois brothers, né? Começaram a investigar e souberam que o Dudu foi exonerado em abril de 2019. Mas o Ministério Público não quer nem saber, porque ele ficou 10 meses recebendo ali do dinheiro público a merreca de R$ 4.790,28 por mês.
Diz que eles usaram a administração para fins particulares, né? Eles disseram ali mais ou menos que eles peitaram a lei e disseram, vamos ver quem pode mais, e por isso devem ser condenados. A condenação suspende os direitos políticos, o tornando inelegível. Mesmo que os cargos de confiança ali sejam de livre escolha do prefeito Adnan, ele não poderia empregar quem não atende os interesses da administração. Abre aspas. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Fecha aspas. Diz ainda que o Ministério Público, que o prefeito Adnan, ele realizou um ato ilegal, se deixou levar pelo lado pessoal para satisfazer interesses próprios e partidários, dando guarida política ao Dudu, o protegendo da perda de mandato, porque são do mesmo partido político. Adnan forjou um cargo público ao Dudu até que o processo então fosse extinto e ele pudesse voltar para a Câmara aí como vereador. Conclui-se dessa forma que Adnan e Rinaldo praticaram atos de improbidade administrativa. Quem assina é a promotora de justiça, Mariana Fittipaldi. E aí, gente, me ajudem aí. Vocês conseguiram entender bem a situação? Nosso prefeito Adnan Hortolã e o ex-presidente da Câmara, agora o vereador Laerte, sendo processados aí, né, podendo se tornar inelegíveis para defender, para encobrir aí os erros do Dudu. E tudo, né, por causa de política. Nós aqui, lembra que a gente estava gritando aí, falando sobre o investigado, né, porque a gente não pode esquecer lá do senhor Léo, né, que também é um investigado que faz parte do gabinete do prefeito, por causa dos rolos lá de Araras. A gente falando aqui de um investigado, quando o prefeito estava com um diretor de controle geral ali, né, um condenado na prefeitura, né? Condenado esse que é do mesmo partido do vereador Laerte e do nosso prefeito Adnan Hortolã. Em abril ele foi exonerado, né, do cargo, e aí agora em julho, né, 3 meses depois, ele foi lá pedir para voltar para a Câmara. Gente, é muita cara de pau, fala assim, não é? Não quis perder nenhuma oportunidade, gente, de ficar recebendo dinheiro público, né? R$4.790. Vezes aí 10 meses, né? Foram aí quase 50 mil reais. O que daria pra fazer com 50 mil reais na nossa cidade, gente? Fala pra mim aí nos comentários, tá? Pensando rápido aqui, quase 50 mil reais, são 5 famílias a mais que poderiam ser beneficiadas ali pelo empréstimo lá, os 10 mil reais que pra dar entrada no lote, né? Dos lotes que vão sair aí. Aliás, é quase um valor de um lote. Poderia dar um lote de graça para uma família, né, gente? De graça aí um terreno. Daria para ajudar aí as instituições na nossa cidade? Não daria? Para comprarem cestas básicas, daria para pagar dívidas pequenas, como por exemplo, se fosse o caso, né, pagar umas lojas, pagar padarias, músicos, uns prestadores aí de serviço, né, gente? Mas claro que a prefeitura não teria esse tipo de dívida, né? Poderia, esse eu falo com um pouco mais de certeza, porque eu sou mãe de aluno, né, na rede municipal. Quase 50 mil aqui, já que gostam de ficar inventando coisa aí nas escolas, poderiam guardar esse dinheiro aí para custear tudo que inventam, né? Porque eu, com muito sacrifício, posso e pago com gosto, né? Por tudo que o meu menino participa nas escolas. Mas tem muitas outras mães que nem se sacrificando conseguem, né? Então, com todo respeito, antes de pensarem no ego que querem despertar nas senhoras diretoras, pensem que a situação não tá fácil para muita gente, tá? E eu sei que tem diretora fazendo das tripas coração aí, mesmo que a Secretaria da Educação ajude com alguma coisa, tá, gente? E ó, pra quem não gostou do que eu falei, ó, um coração aí pra vocês, tá? Pra finalizar, dei uma olhada nisso aí que o prefeito Adnan postou na sua rede social após ser aprovado lá aquele projeto da criação de cargos, tá, gente? Eu pergunto pra vocês, né? Então, o que é o bem e o que é o mal aqui na nossa cidade? Porque eu, de verdade, eu tô em dúvida, tá? Esse foi o nosso Alguns Minutos com Daniela Desidério. Um beijo e até o próximo.